Fala conosco, Senhor, de uma maneira poderosa, de uma maneira tremenda, de uma maneira sobrenatural. Revela-nos, Senhor, os teus mistérios, teus segredos, Senhor. Nos dá, Jesus, da tua vez. Sustenta-nos, Senhor meu Deus, cada vez mais. Ensina-nos, Senhor Deus, abre o nosso entendimento, Senhor meu Pai, com a tua palavra, Senhor meu Deus, Pai. Muito obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. A última lição de número 5. Vamos estudar e falar sobre a escola bíblica dominical. Nosso livro de educação cristã. Qual é a página? 125? Página 125. Então vamos lá. Constituída tanto para ser a comunidade adoradora de Cristo como a agência educadora do reino de Deus, a igreja não pode prescindir da escola dominical, ou seja, separar, pois a base da grande comissão que lhe confiou o Senhor Jesus é essencialmente teológica e magisterial, ou seja, aquele que exerce um cargo ou ofício de professor. Então essa foi a missão que Jesus deixou para a igreja. Era tanto de pregar, mas também de ensinar. Tá? Então vamos aí embaixo. O que é a escola dominical? É o departamento mais importante da igreja, porque evangeliza enquanto ensina, atendendo plenamente as duas principais demandas da grande comissão. Quer ver? Estão com Bíblia? Não, né? Estão no celular? Então leia para mim Mateus 28, versos 19 e 20. Mateus 28, verso 19 e verso 20. Mateus 28, verso 19 e verso 20. E 20. Portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que Deus ordenou. Eu estou convosco todos os dias, até o final da história. Ok? Então, essa é a grande comissão, o ensinar, né? Dá licença para mim. Vou matar a saudade. Vou ter de férias. Vou ter de férias, você vai capturar. Eu vou ali no passado para ensaiar. É também um ministério interpessoal, ou seja, aquilo que envolve relação entre duas ou mais pessoas, tendo como prioridade máxima levar o conhecimento das Sagradas Escrituras às crianças, adolescentes, jovens, adultos, famílias, igrejas e a toda a comunidade. Aí vocês vão marcar. É a agência de educação popular que dispõe a igreja com o objetivo de divulgar de maneira devocional, sistemática e pedagógica a palavra de Deus. Tá? Então, a escola dominical é exatamente isso. É a agência de educação popular, que a igreja dispõe, com qual objetivo? Por que temos uma escola dominical? O objetivo é divulgar de maneira devocional. O que é devocional? De maneira que a pessoa não seja aqui algo mecânico, mas uma pessoa que aprenda com devoção, aprenda com
sentimento, né, de querer amar a Deus, de servir a Deus, de se dedicar a Deus, de santificar a sua vida sistemática, de uma maneira ordeira, né, e pedagógica, com o intuito de ensinar. O que é pedagogia? Não é simplesmente eu chegar aqui e ficar falando, mostrando um monte de conhecimento e nem me preocupar se você está entendendo ou não aquilo que eu estou falando. Então essa é uma maneira pedagógica. Todo professor que ele exibe conhecimento sem a preocupação que o aluno está assimilando o que ele está falando, ele está fazendo qualquer coisa menos exercendo a pedagogia, tá bom? E de quê? Ensinamos o quê? A palavra de Deus. O intuito da escola bíblica, por isso que já se fala, escola bíblica, né? Não é ensinar conhecimento humano, é ensinar a Bíblia, a palavra de Deus. Seus objetivos. 4 são os objetivos da escola bíblica dominical. Ganhar almas, aí vocês vão marcar. Educar o ser humano na palavra de Deus. Desenvolver o caráter cristão e treinar futuros obreiros. Tá? Então esses 4 objetivos são da escola dominical: ganhar almas, educar o ser humano na palavra de Deus, desenvolver o caráter cristão e treinar futuros obreiros. Primeiro, ganhar almas significa convencer o pecador através do Evangelho de Cristo quanto a premente, né? Ou seja, premente necessidade angustiante ou necessária, né? Necessidade de um homem arrepender-se de seus pecados, ou seja, urgente, né? Necessária, não, urgente necessidade de um homem arrepender-se de seus pecados e de aceitar o Filho de Deus como seu único e suficiente Salvador. Aí vocês vão marcar: ganhar almas é o principal objetivo da escola bíblica dominical. Antes de ser a principal agência educadora da igreja, ela é uma agência evangelizadora. Tá? Então, o principal alvo da igreja é ganhar almas, né? Então, a escola bíblica dominical, ainda que a gente tenha ela, na sua maioria, para crentes, né? Mas qualquer uma pessoa que participa de uma escola bíblica, ela pode muito bem, vamos lá na escola dominical, né? Convidar a pessoa para vir aprender a palavra de Deus, a pessoa não sendo crente. Porque é aqui na escola bíblica também que a pessoa vai introduzir o ensino de uma maneira evangelizadora para ganhar almas, ok? Então vamos lá. Ponto 2: educar o ser humano na palavra de Deus. Educar significa desenvolver a capacidade física, intelectual, moral e espiritual do ser humano, tendo em vista o seu pleno desenvolvimento. Tá? Então, educar o ser humano na palavra de Deus significa desenvolver a capacidade física, intelectual, ou seja, cada dia ele ia aprimorando, aprendendo, assimilando melhor a palavra de Deus, moral e espiritual. Moral por quê? Porque quando você está educando alguém na palavra de Deus, né, falando de nós, seres humanos, que somos seres que pecam, erram, falham a todo instante, essa palavra, esse educar, vai trabalhar em quê? Na nossa moral. Porque o nosso ser, né, carne, podemos dizer, muitas das vezes ele atenta para ser um ser imoral, né? Então,
esse desenvolver na palavra de Deus vai trabalhar exatamente isso, a moral do ser humano, tá? E a área espiritual do ser humano, aonde abrange o quê? O desejo de orar, o desejo de santificar, o desejo de consagrar a sua vida, o desejo de ter prazer de ler e estudar a palavra de Deus, tá? Então, este educar o ser humano na palavra de Deus vai trabalhar todas essas áreas, tá? Para quê? Para que o ser humano tenha um desenvolvimento. E que desenvolvimento é esse? Ele pregar bem? Não. Nós sabemos que a pessoa está se desenvolvendo, aprendendo, é quando ela começa a se aproximar de Deus. Quando a vida dela começa a ter mudanças, né? Poxa, estou vendo mudança. A pessoa está perdendo aquela atitude, a pessoa está sendo mais mansa, mais moderada, né? Então, este é o educar na palavra de Deus. Desenvolver o caráter cristão. Ponto 3. É a missão da escola dominical formar homens, mulheres e crianças piedosas. Escrevendo a Timóteo, o apóstolo Paulo é irreplicável. Exercitar-te a ti mesmo na piedade, né? Então, o que é piedade? Piedade é tudo aquilo que você faz com cuidado de estar entristecendo a Deus, ou de estar aborrecendo a Deus. Então, isso é piedade, tá bom? E o quarto objetivo é treinar obreiro. Embora não seja um seminário, nem possua uma impressionante grade curricular, é a escola dominical uma eficientíssima oficina de obreiros. De sua classe é que saem os diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, missionários e os teólogos, tá? Então, é na escola bíblica, se você, porque hoje em dia, irmãos, infelizmente eu falo isso com muito pesar, tem muitas igrejas que abandonaram a escola bíblica, né? E é uma área que é necessária em uma igreja, porque é no ensino da palavra de Deus em que vai se ter obreiros. Então, como se você ensina uma igreja que aplica, ensina bastante a palavra de Deus, ela vai ter menos, não estou dizendo que vai deixar de ter, ela vai ter menos problema com obreiros, porque ela está ensinando, está orientando, está direcionando acerca da palavra de Deus, cada obreiro, cada membro, e vai formar o obreiro. Já viu que as igrejas hoje existe uma carência imensa de obreiros? Por quê? Porque as pessoas estão aceitando Jesus e não estão tendo dentro dela o desejo de ser obreiro. Se acostumaram a vir para o culto, senta aí, bate palma, dá glória a Deus e vai para casa. Ninguém se preocupa em trabalhar na obra de Deus, em se envolver na obra de Deus. Amém? Então vamos lá. A história da escola dominical, né? Isso aqui é um pouco longo. Mas vamos lá. Sentado à sua mesa de trabalho em um domingo de outubro de 1780, o dedicado jornalista Robert Hickes procurava concentrar-se sobre o editorial que escrevia para o jornal de Gloucester, de propriedade de seu pai. Foi difícil para ele fixar sua atenção sobre o que estava escrevendo. Os gritos e palavrões das crianças que brincavam na rua, debaixo de sua janela, interrompiam constantemente os seus pensamentos. Quando as brigas tornaram-se acaloradas e as ameaças agressivas, Hickes julgou ser necessário ir à janela e protestar contra o comportamento das crianças. Todos se acalmaram
por poucos minutos, mas logo voltaram às suas brigas e gritos. Robert Heinckes contemplou o quadro em sua frente enquanto escrevia mais um editorial pedindo reforma no sistema carcerário. Ele conclamava as autoridades sobre a necessidade de recuperar os encarcerados, reabilitando-os através de estudo, cursos, aulas e algo útil, enquanto cumpriam suas penas, para que ao saírem da prisão pudessem achar empregos honestos e tornarem-se cidadãos de valor na comunidade. Levantando seus olhos por um momento, começou a pensar sobre o destino das crianças de rua, pequeninos sendo criados sem qualquer estudo que pudesse lhes dar um futuro diferente daqueles de seus pais. Se continuasse dessa maneira, muitos certamente entrariam no caminho do vício, da violência e do crime. A cidade de Gloucester, no centro-oeste da Inglaterra, era um polo industrial com grandes fábricas de têxteis. Heinckes sabia que as crianças trabalhavam nas fábricas ao lado dos seus pais, de sol a sol, 6 dias por semana, enquanto os pais descansavam no domingo do trabalho árduo da semana. As crianças ficavam abandonadas nas ruas, buscando seus próprios interesses. Tomavam conta das ruas e praças, brincando, brigando, perturbando o silêncio do sagrado domingo com seu barulho. Naquele tempo não havia escolas públicas na Inglaterra, apenas escola particular, privilégio das classes mais abastadas que podiam pagar os custos altos. Assim, as crianças pobres ficavam sem estudar, trabalhavam todos os dias nas fábricas, menos aos domingos. Heinckes sentiu-se atribulado de espírito ao ver tantas crianças desafortunadas crescendo dessa maneira. Sem dúvida, ao atingir a maioridade, muitas delas cairiam no mundo do crime, o que eles poderiam fazer por um futuro melhor. Sentado à mesa e meditando sobre essa situação, um plano nasceu em sua mente. Ele resolveu fazer algo para as crianças pobres, que pudesse mudar seu viver e garantir-lhes um futuro melhor. Quando, ao lado do seu editorial sobre reformas nas prisões, ele começou a escrever sobre as crianças pobres que trabalhavam nas fábricas sem oportunidade para estudar e se preparar para uma vida melhor. Quanto mais ele escrevia, mais se sentia empolgado com o seu plano de ajudar as crianças. Ele resolveu, nesse primeiro editorial, somente chamar a atenção à condição deplorável dos pequeninos, e no próximo ele apresentaria uma solução que estava tomando forma em sua mente. Quando leram seu editorial, alguns sentiram pena das crianças, outros acharam que o jornal deveria se preocupar com assuntos mais importantes do que crianças, sobretudo filhos dos operários pobres, mas Robert Heinckes tinha um sonho, e este estava enchendo seu coração e seus pensamentos cada vez mais. No próximo editorial, expôs seu plano de começar aulas de alfabetização, linguagem, gramática, matemática e religião para as crianças durante algumas horas de domingo. Fez um apelo através do jornal para mulheres com preparos intelectuais e dispostas a ajudarem nesse projeto, dando aulas nos seus lares. Dias depois, o sacerdote anglicano indicou professores da sua paróquia para o trabalho. O entusiasmo das crianças era comovente e contagiante. Algumas não aceitaram trocar a sua liberdade de domingo por ficar sentado na sala de aula, mas eventualmente todos estavam aprendendo a ler, escrever e fazer as somas de aritmética. As histórias e lições bíblicas eram os momentos mais esperados e gostosos de todo o domingo. Em pouco tempo as crianças aprenderam não somente da Bíblia, mas lições de moral, ética e educação religiosa. Era uma verdadeira educação cristã. Tá? Então essa é a história que como vai começar a escola bíblica.
uma necessidade de uma região, na Inglaterra, né? Ele coloca ali o ensino, que tinha também a sua parte secular, mas ele coloca também um ensino bíblico, né? Como se fosse uma parte ali, né, do currículo daquela escola que era dada aos domingos para aquelas crianças, né? E com isso foi surgindo as ideias da escola bíblica, né, dominical. Aí a gente vai ver aqui o movimento mundial. No começo, Heidegger encontrou resistência ao seu trabalho entre aqueles que ele menos esperava, líderes das igrejas. Achavam que ele estava profanando o domingo sagrado e profanando as suas igrejas com as crianças ainda não comportadas. Havia nessas alturas algumas igrejas que estavam abrindo as suas portas para classes bíblicas dominicais. Vendo o efeito salutar que tinha sobre as crianças e jovens da cidade, grandes homens da igreja, tais como John Wesley, o fundador do metodismo, logo ingressaram entusiasticamente na obra de Heidegger, julgando-a ser um dos trabalhos mais eficientes para o ensino da Bíblia. As classes bíblicas começaram a se propagar rapidamente por cidade vizinha e finalmente para todo o país. 4 anos após a fundação, a escola dominical já tinha mais de 250 mil alunos, e quando Robert Hicks faleceu em 1811, já havia na escola dominical 400 mil alunos matriculados. A primeira associação da escola dominical foi fundada na Inglaterra em 1785, e no mesmo ano a União das Escolas Dominicais foi fundada nos Estados Unidos. Embora o trabalho tivesse começado em 1780, a organização da escola dominical em caráter permanente data de 1782. No dia 3 de novembro de 1783 é celebrada a data de fundação da escola dominical. Entre as igrejas protestantes, a metodista se destaca como a pioneira da obra de educação religiosa. Em grande parte, essa visão se deve ao seu dinâmico fundador, John Wesley, que viu o potencial espiritual da escola dominical e logo incorporou ao grande movimento sob sua liderança. Aí vocês vão marcar. A escola bíblica dominical surgiu no Brasil em 1855, em Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro. O jovem casal de missionários escoceses, Robert e Sarah Calley, chegaram ao Brasil naquele ano e logo instalou uma escola para ensinar a Bíblia para as crianças e jovens daquela região. A primeira aula foi realizada no domingo, 19 de agosto de 1855. Somente 5 participaram, mas Sarah, contente com pequenos começos, contou a história de Jonas, mas com gestos do que palavras, porque estava só começando a aprender o português. Mas ela viu muitas crianças pelas ruas e seu coração almejava ganhá-las para Jesus. A semente do Evangelho foi plantada em solo fértil. Com o passar do tempo, aumentou tanto o número de pessoas estudando a Bíblia que o missionário Calley iniciou aulas para jovens e adultos. Vendo o crescimento, os Calleys resolveram mudar para o Rio de Janeiro para dar uma continuidade melhor ao trabalho e aumentar o alcance do mesmo. Aí vocês vão marcar. Esse humilde começo de aulas bíblicas dominicais deu início à Igreja Evangélica Congregacional no Brasil. Então, já para vocês saberem, gravarem, a primeira igreja evangélica instalada no Brasil
foi a igreja congregacional. Tá? Foi a primeira igreja que surgiu aqui no Brasil. Não foi a Assembleia de Deus, não foi a Batista, foi a igreja congregacional. No mundo há muitas coisas que pessoas sinceras e humanitárias fazem sem pensar ou imaginar a extensão de influência que seus atos podem ter certamente. Robert Hicks nunca imaginou que as simples aulas que ele começou entre crianças pobres, analfabetas da sua cidade, no interior da Inglaterra, iriam crescer para ser um grande movimento mundial. Hoje a escola dominical conta com mais de 60 milhões de alunos matriculados em mais de 500 mil igrejas protestantes no mundo, e a minúscula semente regada que cresceu para ser uma grande árvore cujos galhos estendem-se ao redor do grupo. Amém? Então, nós vamos corrigir esse questionário aí, porque não foi corrigido quando eu dei a aula 4, então nós vamos corrigir esse questionário, tá bom? Questão de número 1. A escola bíblica dominical possui 4 objetivos principais, portanto, assinale o incorreto, Bia. Educar o ser humano no conhecimento dos professores. Esse é incorreto. Fundador da escola dominical, Gabriel. Letra A, Robert Hicks. 3 é da prova. A escola bíblica dominical surgiu no Brasil em 1855, em Petrópolis, Rio de Janeiro, dando origem a, responde Bia, Igreja Evangélica Congregacional no Brasil. Agora 4, educar os alunos é o principal objetivo da escola bíblica dominical, certo ou errado, Gabriel? Certo? Tá certo, Bia? Tá? Tá certo? Não tá não. O principal objetivo da escola dominical é ganhar almas. É um dos objetivos é educar, mas o principal é ganhar alma. 5. A escola dominical é a agência de educação popular que dispõe a igreja com o objetivo de divulgar de maneira devocional, sistemática e pedagógica a palavra de Deus. Essa está certa? Está certo, Gabriel? Bom. Então nós vamos dar continuidade aqui. Gabriel não trouxe café mesmo. Vamos lá. Organização e administração da escola dominical. Organização é ordem e método no trabalho. Viver, agir em tudo permeia toda a criação de Deus, bem como todas as suas coisas. A desorganização destrói a vida de qualquer pessoa, igreja ou organização secular. O crescimento sem ordem é aparente e infrutífero. Sim, porque toda energia sem controle é prejudicial e perigosa. Pode haver muito esforço e nenhum crescimento real, porque a desorganização aniquila os resultados positivos surgidos uma vez que a ordem permeia o universo de Deus. Temos base para crer que o céu é um lugar de perfeita ordem. Leis precisas e infalíveis regulam e controlam toda a natureza, do minúsculo átomo até os maiores corpos celestes. Bem? Então, a organização na Bíblia.
Na igreja, todos os símbolos da igreja falam de organização, ordem, método. Ela é comparada a um templo, o templo de Jerusalém, né? Então tinha toda uma organização, átrio exterior, lugar santo, lugar santíssimo, cada utensílio, né? Lá fora tinha o altar do holocausto. Antes de entrar no lugar santo tinha na entrada do lugar santo uma bacia de cobre que só podia entrar aqui se o sacerdote se lavasse lá antes, né? Então existia toda uma ordem, tá? Um corpo, né? Já pensou se aqui fosse a mão e aqui no lugar desse outra mão aqui fosse o pé, né? Seria algo meio, né, desconjuntado, né? Então tudo tem ordem. Então a igreja é comparada ao quê? A um corpo, tá? Uma lavoura, um edifício, um rebanho, um jardim, uma noiva, um castiçal, um candeeiro. São símbolos da igreja, tá? Agora, em Israel, a gente vai ver, né, Deus dá ordem às tribos no acampamento. Aí elas não podiam ficar misturadas, né? Uma tribo ficava para o sul, outra ficava para o norte, outra ficava para o leste, outra ficava para o sudeste, noroeste, e assim iam, né, se colocando de uma maneira ordeira. A organização geral, aí vocês vão marcar, tem forma tríplice. Ela é pessoal, material e funcional. A organização pessoal: dirigentes é a diretoria da escola, professores é o corpo docente. O que é docente? Docente é aquele que ensina, tá? Tem sobre si a maior responsabilidade, pois lidam diretamente com o aluno e com o ensino, tá bom? Então, numa escola dominical, ela precisa ter essa organização, precisa ter a diretoria, aqueles que é responsável pela abertura, né, e passar a palavra para os professores. Aí temos também os alunos. Aí vocês vão marcar, alunos é o corpo discente. Não, perdão, marque não, desculpa, essa marcação é errada. Perdão, tá? Eu tinha botado o nulo aqui, eu nem tinha visto. Mas o que é discente? Discente, diferente do docente, que é o que ensina, então discente é o que aprende, tá bom? Se refere ao aluno. É a matéria-prima da mesma. A escola existe para atender às necessidades dos alunos. A organização material, o prédio, aí vocês vão marcar. A escola dominical deve funcionar em instalações apropriadas, tendo salas de aula independentes, hein? Uma das leis do crescimento da escola dominical afirma: a escola dominical crescerá enquanto houver espaço para as classes. Tá? O mobiliário deve ser apropriado aos fins e de conformidade com a idade dos alunos. Ou seja, o material didático, comumente chamado de literatura, que a gente tem as revistas da escola dominical. Existem pastores que não aderem revista, mas preparam apostilas e tudo mais, né? O material didático. Então, a mobília, que nem a gente tem aqui, um púlpito, né? Igrejas podem dispor de um data show, um quadro branco ou negro, tanto faz, né? Para ilustrar, escrever alguma coisa para as pessoas assimilarem melhor, tá? Então vamos lá. Organização funcional trata do funcionamento da escola dominical, visando a consecução de seus objetivos conforme o exposto nesta lição.
grande responsabilidade tem aqui o pastor da igreja e a diretoria da escola. A organização funcional cuida da espiritualidade. A vida espiritual compreende o estado da escola quanto à oração, conduta cristã, santificação bíblica, consagração a Deus e predomínio do Espírito Santo. Tá? Então, isso é a área funcional, onde como a gente vê que algo está funcionando? Quando alguém está aprendendo. E quando a gente vê que alguém está aprendendo? Quando a gente vê mudanças de comportamento, né? Então a gente vai ver isso. Então a escola dominical, ela precisa visar e agir na área da espiritualidade, tá bom? O ensino da palavra, estudo e ensino da palavra livre de extremismo, modernismo, fanatismo, doutrinas falsas, etc. Aqui, segundo a promessa divina, em Isaías 55:11, os frutos com toda certeza surgirão, tá? Então, primeiro a gente precisa sempre frisar isso. Escola bíblica. Quando a gente está falando escola bíblica, né, eu não tenho que vir aqui e falar da minha vida, da minha pessoa, né, eu sou isso, eu sou aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, as pessoas que estão numa escola bíblica, elas querem aprender da Bíblia. Então, o professor ele precisa ensinar a Bíblia, né? Elas precisam aprender a Bíblia, a palavra de Deus. Tá? Não é o achismo, o que eu acho, o que eu penso, a minha experiência que eu tive no monte. Não, é a Bíblia, a palavra de Deus, né? Que ela precisa ser ensinada. Eficiência. A escola cuida em prover abundante ensino através de professores idôneos, espirituais, treinados, cheios do Espírito Santo e zelo pela obra de Deus. A eficiência é vista através do crescimento da escola dominical em todos os sentidos. Irmão, primeiro, alguém para lecionar, ensinar não é só falar, ele precisa ensinar em todos os aspectos, com o exemplo, com o comportamento. Viu? Quando você chegar, eu já estava aqui? Já estava. Então, por quê? Porque o professor, ele precisa ser exemplo até nisso, né? Já a pessoa chega aqui, como já aconteceu, é claro, né? Às vezes eu pegar um trânsito e tal, e está todo mundo aqui, né? Aguardando o professor que chegou atrasado, né? Então, o que eu estou passando? Estou passando para os alunos que é normal chegar atrasado, e não é. Um professor ele precisa, já viu? Para eu chegar aqui eu preciso organizar, né, preparar aqui material, celular ali para gravar a aula. Então isso já leva tempo. Não é 7 horas que eu preciso organizar isso. 7 horas eu preciso já estar dando a aula, lecionando. Então, se eu preciso 7 horas estar lecionando, no mínimo eu tenho que chegar 15 minutos antes, meia hora antes, para preparar a sala de aula, o ambiente onde eu vou dar a aula, para que quando os alunos chegarem, eu já esteja lecionando, né? Como a aula é gravada, vamos supor, se eu pego a igreja aqui aberta, deu 7 horas, não chegou ninguém, eu começo a aula, eu vou dando aula sozinho. Por quê? Para que as pessoas entendam que é necessário a pontualidade, né? Sempre na obra de Deus. Então, professores, eles precisam ser idôneos, espirituais, né? E treinados. Por quê, irmãos? Aquele que não senta para ouvir, para aprender, não é porque eu estou aqui lecionando que eu não vou procurar aprender com outros professores, com outras pessoas, ler livros, procurar mais informações, né? Porque o aprendizado ele é constante, né? Então existem pessoas que param de se preparar. Ah, não, só estou numa escola dominical,
então é fácil, então elas não se preparam, né? Então precisa se preparar. Planejamento. De nada adianta muita organização e preparo sem a operação do Espírito Santo. Dons naturais, personalidade atraente, eloquência, boa dicção, cultura erudita e outras boas coisas podem influenciar temporariamente apenas. Tais coisas jamais serão suficientes em si, mas podem ser vitalizadas e dinamizadas pela ação poderosa do Espírito Santo. É aí que está a diferença, tá? Então, para ser funcional uma escola bíblica, todo professor, ele precisa entender que a sua aula, ela precisa ser regada pela unção e o poder do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque quem faz a mudança de vida nas pessoas é o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo, ele precisa, enquanto eu estou lecionando, estar atuando no ambiente, está se movendo no ambiente, trabalhando nas nossas vidas, amém? Então vamos lá. A diretoria. O que é uma diretoria da escola dominical? São superintendentes, vice-superintendente, primeiro secretário, segundo secretário, tesoureiro, bibliotecário, ou seja, um bibliotecário competente na sua função, uma bênção para a escola dominical. Existem igrejas que têm biblioteca, não é o caso das nossas, mas existem igrejas que têm. Dirigente musical, porteiros e introdutores, tá bom? Corpo docente e a reunião semanal dos professores, Corpo docente são os professores, e equipe de professores, que existem aqueles que também treinam os professores, tá? Requisitos para ingressar no corpo docente, ou seja, para dar aula numa escola dominical. Claro, ser um crente salvo. Mas por quê ser crente salvo? Sim, porque existem muitas pessoas que não são crentes, mas que conhecem até mais do que a gente. Mas aí, mesmo ele conhecer, ele não pode dar aula numa escola dominical, ele precisa ser crente, tá bom? Ser membro da igreja, ter bom testemunho em geral, em toda maneira de viver, querer servir ao Senhor, ser aplicado ao estudo da palavra de Deus, Não adianta você querer dar aula se você não ler, se você não gosta de ler a Bíblia. Então, um dos requisitos mínimos para ser um professor de escola dominical precisa ter prazer e dedicação à leitura da Bíblia, tá? É de toda importância que seja batizado pelo Espírito Santo e que cultive a vida de plenitude do Espírito, tá? Frequentar as reuniões de estudo para professores, fazer curso de preparação de professores, a reunião semanal de professores. Aí vamos lá, corpo discente. Corpo discente. Aí vocês vão marcar. São os alunos da escola bíblica dominical. Marque o corpo discente. Marque, são os alunos da escola bíblica dominical. Organizados em classes e departamentos conforme suas idades. A importância do aluno. O aluno é o elemento mais importante da escola dominical, Se eu estivesse aqui dando aula e você não estivesse aqui, não teria por que eu dar aula, porque não tem quem vai ouvir, Então, essa é a importância. Então, agrupamento dos alunos por idade, Então, isso é muito importante quando a igreja cresce, separar as classes. Classe de jovens e adolescentes, classe de adultos, classe das irmãs, classe dos irmãos, classe das crianças, porque vai se tratar de assuntos diferentes uns para os outros, amém? Organização das classes.
Quanto à direção, professor, na classe até 12 alunos. Os melhores professores são geralmente moças e senhoras. A fala, o afeto, a expressão facial, o gesto, a dramatização influem muito aqui. Nas classes de 12 anos para cima, o ideal é que o professor seja do mesmo sexo que os alunos. Há assuntos específicos que somente assim serão convenientemente tratados. Suplentes são os professores substitutos das classes. Aí agora vocês vão marcar. Secretário cuida de apontamentos da classe conforme os formulários ou impressos adotados pela escola, né? Chamada, né? Quantidade de bíblia, quantidade de alunos que vieram. Então isso tudo, esses apontamentos é para o secretário e a matrícula dos alunos, tá? Então aqui, irmão, está aqui coisas bem simples, que é a organização dos departamentos, né? Critérios necessários, muitas classes do mesmo grupo de idade, instalações apropriadas. Por quê? Vamos supor que aqui a igreja cresça e tenha várias classes. Não dá para ter duas classes no mesmo local, porque está ali, vamos supor, estou falando aqui agora e está outro professor falando. Então, vai interromper, vai atrapalhar o aluno que está ali, daqui a pouco não está prestando atenção no que eu falo, está prestando atenção no que o outro professor está falando. Então precisa ter classes para as salas, para isso, tá bom? Administração, pastor da igreja é o primeiro obreiro da escola dominical pela natureza do seu cargo, tá? Qual é a página aí, chave? Administração. 141. 41? Vai ficar 141. Então é o primeiro obreiro da escola dominical pela natureza do seu cargo. É ele o real dirigente da escola dominical. É o principal responsável da escola dominical mediante sua atenção e ação, né? Dirigente, deveres gerais, ser um homem que conheça bem a Bíblia, conhecer bem o trabalho em geral da escola e todo o seu esquema de funcionamento. Deveres semanais, chegar cedo aos domingos, verificar a arrumação da escola, nada feito em última hora, né? Então é isso que as pessoas precisam aprender, tá? 7 horas a escola dominical, 7 horas da noite, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã. Não é 8 horas da manhã o horário do professor, dos alunos chegar, né? É antes, é meia hora antes, no mínimo, né? Para quê? Para que você organize tudo, som, né? Tudo que você vai utilizar na escola bíblica dominical. Então, para que quando dê 8 horas, você já esteja lecionando na escola bíblica dominical, tá? Deveres anuais, comemoração de datas festivas, dependerá de resolução e orientação pastoral, algumas datas festivas. Aí vocês vão marcar Dia Nacional da Escola Dominical, 3º domingo de setembro. Tá, marca aí. Então vocês vão ver aqui agora, tem o Dia Mundial da Escola Dominical, 1º domingo de novembro, Dia da Bíblia, 2º domingo de dezembro, Dia de Natal, 25 de dezembro, Dia Nacional de Missões, 2º domingo de setembro, né? Então, essas são datas referentes à Escola Bíblica Dominical. Aí a gente vai ver que os deveres gerais, semanais, né, no restante da semana, é sempre quase o mesmo
para todos que compõem uma diretoria ou fazem parte da escola dominical, tá bom? Tanto para secretários, professores, dirigentes, tá? Superintendentes, pastor da igreja, tá bom? Então, fidelidade, paciência, amor, dedicação, pontualidade são pontos indispensáveis para qualquer um que fazem parte diretamente da escola dominical, do corpo docente, né, da diretoria. Então, são pontos fundamentais. Ok? Então, irmãos, é isso aqui, tá? Para a gente resumir a nossa aula. E vamos aí corrigir o outro questionário, para a gente fazer um resumo aí geral, para vocês fazerem a prova e tirarem 10. Bom? Então vamos lá, questão de número 6. Qual é a página aí? 148. Página 148. Questão de número 6. A organização geral tem forma tríplice. Ela responda para nós, Bia. C, pessoal, material e funcional. 7 é da prova. Os que formam o corpo discente da Escola Bíblica Dominical são, responda Gabriela. Os alunos. 8 também é da prova. Dia Nacional da Escola Dominical, Bia. B de dado? B de bola, terceiro domingo de setembro, correto. B de bola. 9. O tesoureiro cuida de apontamentos da classe conforme os formulários ou impressos adotados pela escola. Certo ou errado, Gabriel? Por quê? Secretário. Isso aí. 10. A escola dominical deve funcionar em instalações apropriadas, tendo salas de aula independentes. Certo ou errado, Bia? Certo. Correto. Então vamos aí fazer um resumo agora. A gente vai utilizar esse livro de hoje? Não, administração e liderança não. Só na próxima. Bom? Só na aula 2. Vamos lá, qual é a página aí? 30. Página 30, questão de número 5. Jesus, não, 4. Hã? 3, perdão. 3 e 4, perdão. Questão de número 3. Segundo a tradição judaica, foi ele quem estabeleceu as sinagogas durante o exílio judaico na Babilônia. Qual é a resposta? Esdras, letra A. Agora 4. Jesus se limitava a ensinar nas sinagogas, raras vezes ensinava nas casas. Certo ou errado? Errado, porque ele também ensinava nas casas. Vamos para o próximo, falem a página aí. Página 40. Questão de número 8. É a partir da reforma que o culto passa a ser centralizado. Responda. Nas escrituras, letra A. Vamos para o próximo questionário. 6? Não. Página 50 aí. 54. Questão de número 2. A esfera básica da educação cristã é, pontinho, no sentido de capacitá-la para a esfera mais ampla que é, pontinho, qual é a resposta? C, a igreja no mundo. Vamos para o próximo questionário. Página 66. Questão de número 7. É a arte de manifestar os diversos sentimentos da alma humana. Música, letra D de dado.
9. A Igreja de Cristo é uma comunidade adoradora e educadora, nunca uma comunidade de serviços, certo ou errado? Errado, porque também é uma comunidade de serviços. Próximo questionário. É a página 82. Questão de número 3. É despertar e orientar a mente do aluno, promovendo a aprendizagem por parte do mesmo. Ensinar, letra D de dado. 5. Todo cristão nascido novamente é espiritualmente imaturo, precisa crescer, e espiritualmente ignorante, precisa aprender, certo ou errado? Certo. Vamos para o próximo. Página 94. Questão de número 8. Conhecido por método socrático, leva o aluno a participar ativamente da aula. Dedicado, método de perguntas e respostas. Página 101. 106, beleza? Página 106. Questão de número 3. Os alunos que obedecem aos centros sensoriais. Qual é a resposta? A. São sossegados, meditativos e observadores. Agora, número 4. O temperamento é a característica dinâmica da personalidade, certo ou errado? Certo. Cento e vinte? 120? Questão de número 6. Estuda as leis que governam o crescimento, desenvolvimento e comportamento do indivíduo. A letra B, a psicologia educacional. Correto. Vamos aí para o último que estudamos hoje, só para relembrar. Página 132, questão de número 3. A Escola Bíblica Dominical surgiu no Brasil em 1855, em Petrópolis, Rio de Janeiro, dando origem à a Igreja Evangélica Congregacional do Brasil. Vamos para o último questionário. Cento e 148. Questão de número 7. Os que formam o corpo discente da Escola Bíblica Dominical são os alunos. Resposta letra A. 8. Dia Nacional da Escola Dominical. B. Terceiro domingo de setembro. Ok? Então vamos nos colocar em pé. Vamos estar agradecendo a Deus por esta aula. Eu vou pedir a Bia para estar orando. Logo após estaremos impetrando a bênção apostólica e vocês estarão fazendo a fé. Muito obrigado. Continuamos revelando teus segredos, teus mistérios. Pai querido, nos ensinando a tua palavra. Que a tua unção esteja conosco. Que a tua presença esteja conosco. Pai amado. Deus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Cristo, a rica e doce comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre, todos digam amém. Vai encerrado e pode fazer a prova.